já viram como nós fazemos a nossa reforma no nosso guarda-roupa? Alguns anos atrás eu fui fazer. Convido todos vocês a fazer. É uma coisa interessante. A gente abre as portas das camisas. E é aquele monte de camisas. Então eu comecei, peguei a primeira, que eu usei no dia do meu noivado. Uma camisa de manga comprida, uma camisa bonita, uma camisa verde com umas listas marrons, bem conservada. Só que naquela época, quase 30 anos atrás, era verdade que eu era bem magrinho, usava peito. Acreditem se quiserem, mas é verdade. Era assim, um tamanho pequeno. Hoje, logicamente, já é um GG, né? Assim, já um pouco bem maior. Eu peguei a camisa e falei assim, olha, mas você sabe, ela está nova. E vocês acreditam que eu cheguei a pensar que aquela camisa eu poderia usar amanhã? Olha que pretensão, não é? Aí eu peguei e guardei a camisa. E minha esposa disse assim, por que você está guardando essa camisa? Ah, quem sabe, sobrar amanhã a gente pode usar. Ela diz, não, doe a camisa, tem alguém precisar. É verdade. Nós temos uma dificuldade enorme de dar as coisas que nós julgamos ser nossas. Em casa vocês têm um quartinho, que a gente chama assim, quartinho da bagunça? Ah, vocês também têm, não é? Você já viu como é que é o quartinho? Tudo que vai quebrando, vai queimando, não serve mais não pôr no quartinho, na esperança de um dia usar. E aí aquilo vai enchendo, aquilo vai enchendo. Um dia a prateleira tomba, cai atrás da porta, pronto, a gente não consegue nem abrir mais. Pronto. Aquele quartinho ficou isolado anos, até que um dia nós nos encorajamos e dizemos assim, agora eu vou limpar o quartinho. Primeiro passo, tem que arrancar a porta. Porque não dá para abrir a porta. Então a gente arranca a porta. Quando a gente olha assim, é uma coisa tão interessante que a gente começa a pegar aquelas coisas velhas que estão ali há 10, 15, 20 anos, que não vai servir para nada. A gente vai separando dizendo assim, deixa aqui no canto. Olha, isso aqui talvez um dia sirva. Né? E é uma coisa interessante que a gente é tão apegado às coisas, daqui a pouco a gente desencarna e a gente fica em casa. Porque as pessoas perguntam para mim, Sérgio, quando eu desencarnar, para onde eu vou? Eu digo, ó, se você for um espírito bom, você vai para uma colônia de espíritos bons. Se você desencarnar comprometido, de uma maneira muito ruim, você pode ir para algumas zonas de sofrimento. Mas em linha geral, você vai para a tua casa. E aí você vai ver uma coisa que é o espetáculo da vida. Aí você vai ver ali a esposa, ou o marido, os filhos, os netos, os genros, as noras, né? Tudo aquilo que você guardou ali, que você tinha aquele cuidado, então você vai ver ele consumir tudo. Né? A gente fica imaginando, né? Como é que a gente fica contente com tudo isso? Porque em vida nós não demos conta de fazer isso. Aí Deus permite que no desencarne, em espírito, a gente veja tudo isso. Né? Para a gente poder, aos poucos, ir desapegando. Nada é nosso. Não cobres tributos de gratidão. Aprendermos a doar, a dar com o coração. O que a mão direita faça, a esquerda não precisa saber. Abstente de procurar defeitos no próximo. Também já ouvi dizer, o Marcos hoje, desde a hora que ele nos levou para almoçar, ele diz aqui, Sérgio, o nosso povo aqui é muito bom, ninguém fala mal da vida de ninguém. É um povo assim muito pacífico, porque lá no Brasil, gente, é um problema sério. Um fala da vida do outro, um repara na roupa do outro, um repara na situação do outro, né? Mas aqui eu sei que já é melhor. Olha o que Emmanuel diz, abstente de procurar defeito no próximo, recordando que todos nós, os espíritos ainda vinculados à evolução da Terra, temos ainda o lado escuro do próprio ser por iluminar. O nosso tempo é precioso.
Às vezes as pessoas começam a frequentar o centro e daqui a pouco ela começa a trabalhar no centro. Aí a pessoa diz assim: olha, você sabe, não deu tempo, não está dando tempo de eu ler, porque a minha vida está tão ocupada, né? Olha, nós não temos tempo de ler um livro, nós temos tempo de assistir 3 capítulos de novela, 2 jogos de futebol, e a gente arruma tempo, e a pessoa não tem 15 minutos para ler. Quando eu fui a primeira vez na casa do Chico, eu era um jovem muito perturbado, muito nervoso, muito agitado, porque naquela época nós não conhecíamos a mediunidade. Então era um jovem assim, muito comprometido, até no campo da saúde. E eu me lembro que quando eu fui no Chico, o Chico me disse assim: ah, meu filho, você precisa ler 2 horas por dia. Olha, para quem nunca tinha lido um livro, eu pensei, o Chico é louco. Gente, nós tínhamos que tomar cuidado em pensar perto do Chico. O Chico jogou o corpo assim na cadeira para trás, deu um sorriso e diz assim: eu não estou louco não, meu filho. Olha, você vai ter que estudar 2 horas por dia para compreender o Espiritismo, para compreender Jesus. Que você vai ter uma missão no trabalho da oratória. E aí então você vai entender o que eu estou dizendo, né? Então aí eu comecei a ler, e eu comecei a pegar o hábito da leitura, e eu me apaixonei pelas leituras, e realmente até hoje, 30 anos se passaram, e eu continuo a ler minhas 2 horas por dia. O tempo quem faz somos nós. Eu tenho um exemplo que eu dou no Brasil, lá nós temos um equipamento, que algumas pessoas põem no corpo, ligado ao coração, 24 horas. Né? Já chama Holter, aqui eu não sei como é isso mesmo? É. Aí então você põe ali, você acompanha o coração 24 horas. Eu digo que eu vou criar um equipamento para os espíritas. É um gravadorzinho que vai ficar pendurado 24 horas para gravar todas as nossas conversas. Ó. Aí depois nós vamos ouvir aquilo. Vai ser uma briga com o computador que eu já fico imaginando. Porque eu não disse isso não. Olha, eu não falei isso não. Não é? Mas a grande verdade, nós precisamos começar a reparar o quanto de tempo nós perdemos com conversas fúteis, com programas televisíveis inúteis, que não traz nada para a nossa vida, não é? Então nós precisamos o quê? Nós precisamos começar a parar de ver o problema dos outros e a começar a iluminar o nosso coração, trabalhar pelo nosso aperfeiçoamento, começar a fazer um pouco mais em nossa vida, evitar o ressentimento, para que o ódio não te faça veneno na vida e no coração. Olha, vamos analisar essa questão. O que é ressentimento? Toda vez que eu conto um problema, uma dificuldade que eu tive para alguém, eu estou sentindo de novo. É assim ou não é? Uma senhora foi no atendimento fraterno e muito chorosa, nos abraçou e ali eu disse: o que foi, minha irmã? E ela estava assim, inconsolável. E ela contou o seu drama. O seu filho era um policial. E ele então foi abordar 2 jovens que estavam fazendo um pequeno furto numa loja. E ali então, eles ficaram frente a frente. E ali houve uma luta corporal. A arma estava na mão de um deles, quando então a arma veio a disparar e pegou o peito numa morte fatal, um desencarne imediato. Depois disso, eu fiquei pensando: olha, mas eu assino o Jornal da Cidade, eu não lembro de ter lido essa história. Perguntei para a irmã: minha irmã, quanto tempo faz que aconteceu isso? Quantos dias? Ela diz: ah, meu filho, faz 23 anos.
A mãe morreu no dia que o filho morreu. A única diferença, a mãe está andando como um zumbi. O filho está enterrado. Porque a mãe, ela teve o quê? Um processo de ódio tão grande. Esse processo envenenou o seu coração de tal maneira que ela perdeu o sentido da vida. Há pouco tempo atrás, a questão de alguns anos, nos Estados Unidos, descobriram que todos nós, o nosso corpo físico, as nossas células, produz células cancerígenas. Para vocês aqui o cancro. Mas ela descobriu algo fantástico. A ciência descobriu que muitas pessoas estavam tendo cancro ou câncer porque estavam passando por um processo de ódio muito grande. O ódio estava envenenando o coração e automaticamente estava despertando as células cancerígenas, fazendo com que a pessoa tivesse o cancro. E isso foi descoberto por uma palavra que se chama mágoa. A mágoa era tão grande que a pessoa não suportava. E o ódio tomava conta. Tivemos um exemplo em nossa família. Soraya tinha uma sobrinha, minha esposa. E essa sobrinha nova apresentou-se de uma maneira bastante ampla o cancro nos ossos. Uma coisa fatal. Mas havia tido um problema entre ela, a mãe e uma irmã. Quando os médicos haviam desenganados, ela mandou me chamar. E ela, sabendo que nós éramos espírita, nos perguntou: Sérgio, eu tenho mais um tempo de vida? E nós ali começamos a conversar. Você poderá ter, mas primeiro você tem que tirar o ódio do coração. Você tem que tirar o veneno que ainda tem. Enquanto você não se libertar desta mágoa, o seu tempo é cada vez mais curto. Ela se emocionou, nós nos emocionamos, ela chamou a enfermeira e mandou chamar-lhe a mãe. A mãe apareceu, a irmã apareceu, elas choraram muito, se abraçaram, se emocionaram, uma pediu perdão à outra, e aquilo que estava para acontecer, de uma morte instantânea, porque o médico já havia desenganado, ela ainda viveu poucos meses, dando a ela uma condição de desencarne melhor, voltou melhor para o mundo espiritual. Porque nós espíritas, muitas vezes achamos que todo processo de doença é oriundo do karma, e não é. É oriundo do destino, e não é. Não nos esqueçamos que muitas coisas é oriunda do nosso presente, da nossa atualidade, do nosso momento. Se eu pegar aqui um carro e der numa estrada a 180 km e vier estourar um pneu e eu desencarnar, não é karma, é suicídio. Porque nós também temos que respeitar o corpo. Um amigo, certa feita, me contou: Sérgio, eu estava dirigindo o carro e o Chico Xavier estava sentado ao lado. Era um amigo em comum de Chico. E ele diz assim: você acredita que o Chico deu uma pequena cochilada? Quando ele despertou, ele deu uma olhada assim para o ponteiro, e eu estava a 120 quilômetros. O Chico então diz assim: olha, Afonso, você sabe que Dr. Bezerra de Menezes tem me dito que quando o carro passa de 100, nem ele pega a boleia. No
caso nosso é carona, não é? Nem ele pega carona, nem ele pega a boleia. Né? E aí ele falou que entendeu o recado e foi baixando, não é? Sim, porque nós temos que entender isso. Porque nós, os espíritas, é muito fácil acharmos respostas para tudo, mas não é? Ora, nós temos o livre-arbítrio, começamos a fumar nessa existência, e de repente amanhã vamos ter um problema no nosso pulmão, vamos desencarnar, chegou o momento? Não, é suicídio. E assim nós vamos compreendendo a participação de cada um de nós dentro desse processo.